Aleluia, Cristo! Aleluia! Meu Deus, eu acho que a única palavra que eu tenho para descrever o que aconteceu até agora é meu Deus. Eu acho que nem preciso perguntar para vocês se vocês estão animados, felizes. Uau, que alegria, que honra. Eu estou extremamente impactado ao ver tantos jovens apaixonados por Jesus. É a minha oração, meu irmão, é que você nunca se acostume com isso. Faz 4 anos que moro no Brasil. E ainda não consigo me acostumar com uma geração tão jovem, mas tão apaixonada por Jesus. E a Itália, a Europa, o mundo precisa do fogo que o Brasil carrega. Certa vez eu estava na Espanha. Durante o meu tempo de oração, de devoção, de entrega a Deus, eu estava lá, estava em missão na Espanha por 15 dias, a brasa brasileira incendiou meu coração. Naquele período, estava acontecendo o Descent Kansas. Eu liguei a televisão, o evento bem na hora que um grupo de brasileiros estava ministrando no Descent. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, cara, o Brasil tem algo diferente. Eu quero esse algo para mim também. A partir daquele momento, Deus começou a abrir portas de uma forma sobrenaturais para o Brasil. Hoje eu moro no Brasil há 4 anos, casado com a Laís há 2 anos. Eu ando junto com uma equipe maravilhosa, o Rica está aqui também, o Dani está aqui também, o resto está em São Paulo, a nossa base fica em São Paulo. Nós temos o privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo no Brasil, fora do Brasil. Deus nos deu o privilégio de liderar o movimento chamado Overmission. Quantas pessoas conhecem aqui Overmission? Bom, temos planos, existem planos da gente fazer um Overmission em Goiânia. Ô, Rica. Eu acho que não era para falar. Mas já falei. Só entre nós. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Eu, enquanto estava orando e louvando com vocês, eu sentia muita gratidão no meu coração de ser parte disso. Obrigado aos líderes, aos pastores, por nos permitir ser parte disso tudo, desse trabalho tão lindo, que com certeza custa muita entrega, custa lágrimas, jejum, orações. Para mim é uma alegria poder participar disso tudo. Mas enquanto eu estava orando, eu estava aqui embaixo no meu cantinho chorando e não conseguia segurar as minhas lágrimas. Eu estava orando e olhando para cada um de vocês. E antes de começar, eu quero dizer para vocês que eu amo vocês. Eu amo vocês. E o meu desejo hoje é que vocês se sintam amados, não apenas por Deus, mas também por mim.
porque não quero ser mais um cara hoje que joga em cima de vocês um monte de informações, que tenta fazer a mais linda e profunda pregação. Eu quero que você me enxergue como amigo. Eu quero ser amigo de vocês. Agora a pergunta é se você quer ser meu amigo. Sabe, enquanto eu estava ali orando, gritando, chorando também com vocês, nesse ambiente maravilhoso, cheio da presença de Deus, eu estava perguntando para mim mesmo, estava perguntando para o David: David, o que você faria se hoje fosse o seu último dia de vida? David, o que você faria se hoje você teria uma oportunidade, a única, a última? O que você faria para esses jovens? E eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Demorei para responder. Enquanto eu estava orando, a resposta chegou. Eu olhei de novo para mim mesmo. Disse: com certeza, se esse fosse o último dia da minha vida, eu pregaria o evangelho para eles. Eu pregaria o evangelho, porque não existe nada de mais divertido, de mais empolgante, de mais lindo, de mais santo, de mais profundo do que a mensagem do evangelho, que é poder de Deus para aqueles que creem. E hoje eu quero me divertir com você. Se você puder abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. Se você não tem como abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, você precisa se converter. E hoje é o dia certo para você fazer isso. Amém? Abre a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Eu queria pedir para a mídia se consegue deixar projetado o texto. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses, uma igreja que o apóstolo Paulo nunca viu pessoalmente. Nunca viu pessoalmente, é uma igreja que o apóstolo Paulo não conhece pessoalmente, só conhece por ouvir falar, porque Epáfras, que é o cara que fundou, o nome bonito é moderno, o cara já nasceu velho, Epáfras. Mas o cara que fundou essa igreja era muito amigo, é discípulo do apóstolo Paulo, conversou com ele, falou para o apóstolo Paulo que havia algumas coisas que precisavam ser ajustadas nessa igreja, na igreja dos Colossenses. E o apóstolo Paulo decide escrever essa carta. E aí chega nesse capítulo 2, versículo 6, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que você focasse, pelo menos pelos próximos minutos, nesta passagem, que você deixasse que o evangelho penetre no seu coração, no mais fundo do seu ser. Que hoje você se aproxime da palavra não com superficialidade, mas com intencionalidade. Venha comigo nesse texto profundo, pequeno, mas transformador, poderoso. Olha só o que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Colossenses: portanto, assim como vocês receberam ou aceitaram Cristo Jesus, o Senhor, presta atenção nisso, o Senhor, Jesus Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. O motivo da carta aqui é simples. Paulo escreve essa carta porque havia algumas prioridades que precisavam ser redefinidas na vida desta igreja.
a cultura ao redor dessa igreja tentava cada vez mais afastá-los da suficiência de Cristo, diluir o evangelho que eles viviam. É isso, meus irmãos, ainda acontece nos nossos dias. A cultura ao nosso redor tenta todos os dias, constantemente e intencionalmente diluir o evangelho que você vive. Muitos nessa igreja que o apóstolo Paulo está escrevendo adicionaram Jesus como mais uma divindade a ser adorada. Ou seja, Jesus na vida desses crentes, na deles, não na nossa. Mas na vida desses crentes, Jesus era apenas mais um acessório. Era alguém que eles carregavam debaixo do braço. Era uma muleta espiritual. No entanto, Jesus, na vida desses crentes, na deles, não na nossa. Jesus, na vida desses crentes, não era a referência para lidar com a vida, com a família, com o trabalho, com as questões ordinárias e diárias da vida. Pelo contrário, muitos deles viviam tendo a si mesmos e a cultura ao redor como referência, como parâmetro de vida. E se tem algo que eu tenho percebido, meus irmãos, ainda mais no Brasil, é que a nossa vida, muitas vezes pela cultura que nos cerca, não é mais definida pelo Evangelho. Muito pelo contrário. A vida que nós sonhamos viver define o tipo de evangelho que nós queremos viver. É isso, meu irmão, não pode acontecer. Paulo quer nos ensinar que quando aceitamos Jesus, nossa visão cultural do mundo não define mais quem somos. E o problema desta igreja é teoricamente simples. Qual é o problema desta igreja? Que pode também ser o nosso, hoje. O problema desta igreja é que o viver deles não corresponde com a crença deles. A vida deles, fora do templo, nos relacionamentos, na escola, na faculdade, no trabalho, na família, não corresponde com a crença deles. Por isso, o desejo, a intenção desse versículo, desta carta no geral, é nos convidar para viver uma vida digna do Evangelho. Sim, meu irmão, você ouviu bem. O Evangelho não pode ser vivido de qualquer jeito. Precisa ser vivido de uma forma digna. E o apóstolo Paulo nos encoraja. E o tema principal que hoje nós trataremos, que o apóstolo Paulo aborda aqui, ele está querendo redefinir o que significa aceitar Jesus. O que significa recebê-lo em nossa própria vida. O tema que hoje nós abordaremos, mas que o apóstolo Paulo está abordando para nos ensinar, sabe qual é? O que significa ser cristão? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer todos os dias, porque eu tenho certeza que você não sabe responder essa pergunta. O que significa ser cristão? Ou melhor, o que deveria significar ser cristão? Como isso deveria influenciar a nossa vida, a vida dos outros, a nossa rotina, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos? A carta aqui está lidando com o indivíduo que afirma ter aceitado Jesus. Quantas pessoas aqui aceitaram Jesus?
Só que aqui esse indivíduo que afirma ter aceitado Jesus tem dificuldade em deixar o mesmo Jesus definir a sua vida, definir o seu andar, o seu viver. Esse pode ser o problema de muitos de nós aqui hoje. Em algum momento você teve uma experiência transformadora com Jesus. Em algum momento você se encontrou com o amor de Jesus. Mas isso já não define mais quem você é. Isso ficou no passado. Agora Cristo, talvez na vida de algumas pessoas, é necessário só para sobreviver. Agora Cristo, talvez na vida de muitas pessoas aqui hoje, é só a escolha menos pior entre muitas outras. Ou talvez você faz parte da segunda categoria, que é a categoria que eu fazia parte. Talvez você, como eu, deve ter nascido em um lar cristão, onde aceitar Jesus, onde ser cristão, se resumia, na minha cabeça, em parar de falar palavrões, em tentar todos os dias ser uma pessoa melhor, mudar de roupa, não andar com determinados tipos de pessoas, ter amizades dentro da igreja, não negar ajuda aos necessitados, ser honesto com o meu próximo. Na minha cabeça, ser cristão significava passar a vida inteira dando paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Na minha cabeça, isso significava ser cristão, ou seja, esse é o perfil de alguém que se preocupa constantemente em deixar o exterior do copo limpo, só. Mas talvez você, meu amigo, você faz parte de uma terceira categoria, sabe qual? Talvez você faz parte do 90% da população brasileira que diz crer em Deus, que diz ser cristão, que diz ter aceitado Jesus. Talvez você faz parte do 90% da população brasileira que culturalmente diz de ser cristão, diz de crer em Deus, diz de ser seguidor de Deus. Mas eu sinto de te informar algo. Talvez você faz parte de 9 em cada 10 pessoas no Brasil que dizem ser cristãos, tornando o Brasil o maior país no mundo que crê em Deus. Talvez você faz parte dessa categoria, mas eu sinto de te informar que nesse número cabe também aquele crente que diz de ser 100% Jesus, mas o seu viver não corresponde à sua crença. Eu sinto te informar com todo o meu coração, lembrando para você que eu te amo, tá? Você ainda quer ser meu amigo? Lembrando para você, eu sinto de te informar que nesse 90% que diz de ser cristão, que diz de aceitar Jesus, cabe também quem na sua bio de Instagram afirma que Deus é o seu bom pastor, e logo abaixo diz Sagitário. O Senhor é o meu refúgio, embaixo, peixes. Por esta razão,
Muitos talvez devem ter aceitado a romântica ideia de um Jesus cultural. Por esta razão, a visão de Paulo sobre o que significa ser cristão, ou aceitar e receber Jesus em nossa vida, confronta profundamente as estruturas religiosas e culturais, assim como a visão que o mundo tem sobre o assunto. Meus amigos, nesse texto, nós estamos sendo convidados ao discipulado. Aceitar Cristo, Paulo está querendo dizer aqui para mim e para você, ser cristão precisa desembocar em uma vida nele e para ele, precisa transformar a nossa crença em atitude, em prática, é permitir verdadeiramente que essa crença em Cristo defina a nossa vida. Ser salvo, meu irmão, não significa meramente ter sido tirados de dentro do inferno, mas é ter o inferno tirado de dentro de nós. Não é simplesmente você dizer, aceitei Jesus, não vou para o inferno. Não, a obra foi muito mais profunda. É Deus tirar o inferno de dentro de você. É você dizer, eu sou livre e não mais escravo de mim mesmo. É engraçado, porque olha só, o apóstolo Paulo diz, assim como vocês receberam Cristo, ou aceitaram Cristo, presta atenção, a palavra receber que ele usa aqui, significa acolher uma pessoa na sua totalidade. Significa se submeter ao seu senhorio de forma ativa, contínua e transformadora. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ei meu irmão, você que diz de ter aceitado Jesus, isso precisa desembocar em uma vida para Ele. Aceitar Jesus não significa aceitei Ele, pronto, final, Jesus, nos vemos no céu. Enquanto isso aqui na terra eu vivo a vida que eu quero viver, os sonhos que eu quero viver. Não, pelo contrário. Essa é a mentira que esse mundo quer colocar na sua cabeça. Aceita o Jesus que te é confortável. O Jesus que faz sentido para os seus desejos, que faz sentido para o seu coração, que faz sentido para os seus planos, que faz sentido para os seus sonhos, que faz sentido para o seu pecado. Mas aqui a palavra que Paulo usa por receber Jesus, está dizendo, você recebe Ele na totalidade de quem Ele é, não pela metade. Mas muitas vezes, por viver em uma cultura diluída, como era no caso dessa igreja, que via Jesus apenas como um acessório religioso, nós também escolhemos qual parte é mais legal de Jesus. É dependendo, nós ficamos com a parte mais confortável para nós mesmos. Mas Paulo diz, não, meu irmão, ser cristão é ter Ele por inteiro. Paulo aqui está trabalhando na ideia que receber Cristo não é você ter Ele. Paulo está trabalhando na ideia que ter Cristo significa Ele te ter. Receber Cristo, ser cristão, não é você segurando Jesus nas suas mãos, é Ele segurando a sua vida nas suas mãos.
Pois, meus irmãos, não existe nada de mais seguro no mundo do que ser segurados pelas mãos daquele que criou todas as coisas, meus irmãos. A minha vida nas mãos de Deus está mais segura do que nas minhas mãos. A definição de um cristão não é aquilo que essa pessoa consegue fazer para Jesus. O que define um cristão não é o que você consegue fazer por ele, mas é a liberdade que ele tem na sua vida, de fazer com a sua vida o que ele quer. E a minha pergunta hoje é: o que Deus pode fazer com a sua vida? Quanta liberdade Ele tem na sua vida de fazer o que Ele quer? Onde Ele pode te levar? Será que Ele tem essa liberdade? Será que Ele tem a liberdade de poder falar com você? Abra mão desse relacionamento. Não vai para a direita, vai para a esquerda. Não faça isso, faça outra coisa. Será que Deus tem essa liberdade? Porque isso que define a palavra cristão. Não é o que nós fazemos por Cristo, mas é a liberdade que Cristo tem de fazer com a nossa vida. O que Ele pode fazer com a nossa vida? Ele pode nos enviar em missão. Ele pode usar a nossa vida na nossa faculdade para pregar, orar pelos enfermos, ver os mortos ressuscitando, os corações voltando a bater para Jesus, o cego abrindo os olhos, os surdos voltando a ouvir. Será que Deus tem essa liberdade de fazer tudo isso na sua vida? Será que não é você que está segurando Ele em suas mãos, mas é Ele que está te segurando? Um exemplo disso é Zaqueu. Você conhece Zaqueu? E eu acho engraçado a figura do Zaqueu, porque exatamente Zaqueu é a figura que define exatamente isso que a gente acabou de falar, que receber Jesus não é você ter Ele, é Ele te ter. Zaqueu, um belo dia, estava curioso de saber quem era Jesus. E nessa categoria de crente tem também o curioso, o meramente curioso. O meramente curioso, que quer se aproximar de Jesus para ver se Ele é o que Ele diz de ser. E Zaqueu era um desse. Zaqueu, ele subiu na árvore, ele fala assim: deixa ver se esse Jesus faz de verdade o que todo mundo diz que Ele está fazendo. Deixa ver. Subiu na árvore, como quem não queria nada com Jesus, queria acompanhar Jesus de longe, queria ser um discípulo 007. Mas Jesus passa, levanta os olhos e ali está Zaqueu, como quem não quer nada. E Jesus diz: desça. E a palavra diz que ele alegremente desceu. E Jesus disse: hoje eu vou visitar você. Você vai me receber na sua casa. Receber na sua casa. Zaqueu aceitou o convite que ele não fez para Jesus. Jesus se autoconvidou. Zaqueu aceitou. Mas veja, que receber Jesus na sua casa, sabe o que significou? Ele deixar de ser o dono da casa. Porque quando Jesus entrou na sua casa, Zaqueu chega para Jesus e diz assim: tudo que eu preciso devolver para as pessoas que eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. Eu não quero mais viver do mesmo jeito. Porque a partir que Jesus entra na nossa casa, nós dizemos: Senhor, Senhor, o dono da casa não sou mais eu, quem vai sustentar a minha vida não serão os mesmos meios que eu usava antes, agora a minha casa, a minha vida depende do Senhor, é dele que virá o meu sustento. Por isso, meu irmão, Jesus na vida de um cristão não pode ser um simples acessório da sua vida, uma fala, uma boa emoção, uma experiência passada,
passada, mas precisa ser algo que envolve toda a nossa existência, onde você aprende a crescer nele, a amadurecer nele, a ser mudado por ele, ao ponto de poder dizer: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não sou. Veja as figuras que o apóstolo Paulo usa neste texto. No versículo 7. Estando enraizados e edificados. Olha essas figuras, presta atenção. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? A sua vida com Deus precisa ser tão profunda, invisível, íntima, enraizado para baixo. A sua vida com Deus precisa ser tão profunda, íntima, invisível, como também exposta, edificada, construída para cima. O mundo precisa ver a vida que você constrói para baixo. O mundo precisa ver a vida que você constrói nas conferências, a vida que você constrói no seu quarto, a vida que você constrói quando você ora, tão profundo como alto, enraizados e edificados. A minha pergunta hoje é: se o mundo está vendo esse Jesus na sua vida? Afinal, o apóstolo Paulo diz que nós, como filhos de Deus, precisamos brilhar como estrelas em uma geração corrompida na qual nós estamos. Eu quero ir para o final, mais ou menos. Sabe, eu não sei quanto o ser cristão, ou ter aceitado Jesus na tua vida, tenha influenciado a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Eu também não sei o ser cristão onde já te levou. Eu não sei o que essa decisão, o que já te levou a fazer. Se em algum momento, por crer nele, você abriu mão de algo que estava te afastando da sua vontade. Eu não sei quais são as conquistas que você alcançou, e também as perdas que você recebeu de bom grado, por amor ao Evangelho, por ser cristão. Mas uma coisa eu sei, meu amado, meu amigo, irmão e irmã, uma coisa eu sei, é que você ainda está a tempo de não apenas crer em Deus, mas de ser governado por Ele. E não importa onde isso te levará, o seu jugo sempre será leve. Em uma sociedade marcada pelo relativismo, crer ou aceitar Jesus, ser cristão, pode até ser um bom negócio. Afinal, nós podemos fazer isso enquanto ainda somos amigos do mundo, onde Deus é apenas mais um acessório que alivia a minha alma, que me faz sentir bem comigo mesmo e com as pessoas. Mas agora, o que define o tipo de cristão que você é e o tipo de Jesus que você aceitou.
Presta atenção. O que define o cristão que você é e o tipo de Jesus que você aceitou. Porque se aceitamos o Jesus cultural, então faz sentido não sermos tão radicais nas nossas escolhas, faz sentido não viver tão comprometidos com aquilo que cremos, não investir a nossa vida toda nisso. Se é o Jesus cultural que aceitamos, então faz sentido amar a si mesmo é negar a cruz. Se é o Jesus cultural que nós aceitamos, faz sentido amar a nossa vida acima da missão. Faz sentido colocar a mão no arado, é voltar atrás. Porque nós vivemos em uma sociedade que quer moldar Jesus à nossa própria imagem. Para o mundo, Jesus pode ser um bom exemplo, um símbolo, uma inspiração. Para a cultura em que nós vivemos, Jesus pode ser tudo, só não pode ser o nosso Senhor. Pode ser tudo, pode ser um revolucionário, pode ser um mantra, pode ser uma boa filosofia, um cara que ama, um cara que perdoa, um cara legal, good vibe. Só não pode ser o nosso Senhor. Mas olha só o que o apóstolo Paulo diz. Eu estou indo para o final mesmo. Versículo 6, presta atenção nesse pequeno detalhe que é o motivo pelo qual nós hoje estamos aqui. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, vírgula, o Senhor. Se o Jesus que nós aceitamos é o Jesus cultural, faz sentido viver o Evangelho de qualquer jeito. Se o Jesus que nós aceitamos lá atrás é um Jesus cultural, é diluído pela visão desse mundo, faz sentido amar a própria vida e negar a cruz. Viver uma vida de qualquer jeito para Jesus. Mas agora, meu irmão, agora, se o Jesus que nós aceitamos é o Senhor, significa que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se o Jesus que nós aceitamos é o Senhor, não é mais você que define quem Ele é Ele que define a sua vida. Se o Jesus que nós aceitamos é o Senhor, então eu considero aquilo que o mundo tem como vantagem, como perda para ganhar a Cristo. Se o Jesus que nós aceitamos é o Senhor e não o Jesus cultural, então eu nego a mim mesmo, toma a minha cruz. Se o Jesus que eu aceitei não é o Jesus cultural, não é o Jesus diluído por uma visão de mundo distorcida sobre quem Ele é, mas é o Senhor, significa que eu amarei a missão acima da minha vida. Se o Jesus que eu aceitei não é o Jesus da minha família, da cultura, do 90% de cristãos no Brasil, mas é o Senhor, significa que eu glorificarei a Cristo no meu próprio corpo,
porque eu fui comprado por um alto preço. É por esta razão, não sou mais meu. Significa que me foi dada a graça, não apenas de crer em Deus, mas de sofrer por Ele. Se Jesus que nós aceitamos é o nosso Senhor, e não é o Jesus cultural, significa que hoje nós olharemos para nós mesmos e diremos como Paulo: quer vivamos, quer morramos, nós viveremos para o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Foi para isto mesmo que Cristo morreu, para ser Senhor das nossas vidas, o apóstolo Paulo diz. É diante das palavras do apóstolo Paulo hoje, diante do encorajamento desse texto, nós podemos reagir de duas formas. Como quem usa desculpas para adiar esse compromisso. Você pode dizer: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Comprei bois, preciso experimentá-los. Ah, Senhor, olha, assim, eu quero te seguir, eu quero que você seja o meu Senhor, eu quero que você defina a minha vida, eu quero que a minha vida seja assegurada por Ti, mas eu acabei de me casar, não posso agora, eu acabei de começar o meu relacionamento, o meu namoro, eu não consigo agora, vamos deixar isso para o ano que vem? Ou talvez você pode reagir ao encorajamento de Paulo hoje dizendo: o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Pois não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É a vida que agora vivo no corpo, a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meu irmão, você ainda está a tempo de edificar a sua vida em Cristo, de abrir mão de edificar uma vida na areia, é começar a construir a sua vida na rocha inabalável, que é Cristo Jesus, é deixar que essa salvação brilhe nesse mundo caído, que cada vez mais precisa de jovens apaixonados, que se levantam e decidem mostrar para o mundo que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. É Cristo vive através da sua igreja, através de filhos e filhas apaixonados que decidem ter Jesus como Senhor da própria vida. Paulo nos encoraja a não receber a graça em vão. O que significa não receber a graça em vão? Significa aceitar a salvação, aceitar Jesus na nossa vida, mas viver como se nada tivesse mudado em nós. Mas a minha oração hoje é para que essa graça nos coloque a serviço de Deus. Afinal, é por esse motivo que Jesus morreu por nós. Jesus nos purificou de toda maldade. Jesus nos perdoou para nos tornar um povo de uso exclusivo dele, pronto, é preparado para toda boa obra. Ser cristão é um chamado à missão, meu irmão. Ser cristão é um chamado para ser missionário, é um chamado para ir, é deixar que Deus governe a sua vida, é deixar que Deus defina a sua vida, é deixar que Deus decida os seus sonhos, governe. Agora me responda, meu irmão, será que Jesus, no seu cristianismo, tem a liberdade de ser o Senhor da sua vida? Sabe quem é Cristo para os cristãos?
Me responda, o que significa ser cristão? Sabe quem é Cristo para os cristãos? É a vida que eles decidiram viver. Qual é a resposta que Deus queria encontrar em nós hoje? Diante dessa palavra. Eu termino lendo a história de um missionário chamado Adoniram Judson. Um missionário que com 20 e poucos anos ele decidiu ir para a Birmânia, sudeste da Ásia. E nesse processo de mudança, ele se apaixonou por uma menina. Ele decidiu escrever essa carta para o pai dessa menina, para ver se o pai deixasse essa menina ir com ele. Ele escreve com essas palavras, essa carta missionária, pedindo para o pai dessa menina deixar a sua filha ir com ele em missão. Olha só o que ele diz: tenho agora que perguntar se o Senhor pode consentir em separar-se da sua filha no início da próxima primavera, para não mais vê-la neste mundo. Você pode consentir em que ela parta e que seja sujeita às durezas e sofrimentos da vida missionária. Você pode consentir em que se exponha aos perigos do oceano, à influência fatal do clima do sul da Índia, a todo tipo de necessidade e estresse, a degradação, insultos, perseguição e talvez uma morte violenta. Será que o Senhor pode consentir em tudo isso por amor àquele que deixou seu lar celeste e morreu por ela e pelo Senhor, por amor a almas imortais que perecem, por amor a Sião e a glória de Deus, por consentir em tudo isso na esperança de um breve encontrar-se com sua filha no mundo da glória, com a coroa da justiça, polida com as aclamações de louvor ao Salvador dela, de ateus salvos por meio dela, do sofrimento e desespero eterno. Então seu pai deixou que ela decidisse, e a resposta da filha, sabe qual foi? Sabe qual foi? Sim. 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 Deixa eu te perguntar, meu amigo, meu amado, diante do Evangelho, diante daquilo que o Evangelho propõe para você, qual será a resposta que Deus hoje vai encontrar no seu coração? Não nos seus lábios, não nos seus lábios, no seu coração. Será que diante do Evangelho Ele encontrará hoje no seu coração o sim mais sincero? Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu oro para que esse sim seja gerado nos nossos corações. Nós não queremos ser uma geração que negligencia o chamado ao Evangelho. Oi. Nós queremos abrir mão. Oi. 1, 2, 3. Da nossa vida. 1, 2. Oi. Queremos que Cristo venha definir os nossos próximos passos a partir de hoje. Pai, eu oro para que hoje seja um daqueles dias tão marcantes, que daqui a 10 anos eu possa encontrar alguém dessa sala em algum lugar do mundo servindo a Deus, dizendo: aquele dia
Aquele dia o Evangelho mudou a minha vida. Aquele dia Jesus estragou a minha vida. Aquele dia eu, como aquela menina que David leu essa história, eu disse sim ao Evangelho. Que daqui a 10 anos eu posso encontrar alguém de vocês em algum lugar dizendo: a partir daquele dia eu decidi de não apenas crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. Eu sinto que Deus está fazendo arder um estranho fogo no coração de algumas pessoas. Enquanto eu estava subindo nesse púlpito, o Espírito Santo falava ao meu coração: eu estou batizando essa geração com a violência e a ousadia de João Batista. With the violence and aggression that John the Baptist had. Mais, Espírito Santo, mais. Senhor, gera nos nossos corações um sim missionário. A missionary yes. Levanta, Senhor, hoje, Raise, no nosso meio, no meio da Assembleia dos Santos, um clamor missionário aqui hoje. Uma obediência missionária agora, hoje, Senhor. Mais. Deus está derretendo corações. O viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas Senhor, esta é a geração Lord, this is the que não generation constrói o próprio Jesus para viver, mas que vive deixando que Jesus constrói a nossa vida. Esta é a geração de mãos limpas e corações puros. E agora eu oro, ali onde você está sentado, wherever you're sitting, seja cheio be filled do doce amor, of the sweet, largo, profundo, extenso de Deus. Eu sou cristão. É a vida que eu vivo na carne. A vivo pela fé no Filho de Deus, o qual entregou seu Filho para morrer por mim. É mais seguro Jesus te segurar em suas mãos que você segurar a sua vida nas suas próprias mãos. Deixa Ele segurar os seus sonhos hoje. Mas que seja agora liberado neste lugar um choro missionário. E que amama. Mas as águas do Espírito Santo estão aumentando neste lugar. Vamos lá, mais Espírito Santo.
mais. Há um batismo de amor doce neste lugar. É esse amor que te prepara, te torna apto para morrer por Cristo, se for necessário. Se eu tenho a ti, eu tenho tu, meu amado.